Ótima noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Pô, irmãos, estou feliz demais de estar de volta de forma definitiva, ficar uns anos aqui com os irmãos, servindo a igreja. Fiz um contrato de 3 anos, hein? É o mínimo aí, estou 3 anos de volta, para a glória de Deus, estou muito feliz, irmãos. E assim como missionário no campo, nós somos missionários aqui também. Então a missão do Senhor, ela alcança todos os lugares que estamos, amém? Aleluia! Estou muito feliz mesmo, meus irmãos. E antes de eu começar a palavra, eu quero ler um texto e a gente orar em cima desse texto, amém? Romanos 8,12 diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Amém, meus irmãos? E eu queria que nós orássemos desse texto, porque Romanos 8 é maravilhoso. E esse texto diz que nós somos devedores, mas não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. E o texto diz que se pelo Espírito nós mortificarmos o feito do nosso corpo, certamente viveremos. E aí ele termina dizendo que nós não temos mais, irmãos, o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. E é um princípio muito maravilhoso orar a palavra, e eu queria mesmo convidar os irmãos para que nós orássemos, para que o Espírito Santo, desde já, subjugue a nossa natureza humana. Porque se pelo Espírito mortificarmos o feito do corpo, certamente viveremos. Então, meus irmãos, eu queria que nós orássemos para que a nossa natureza humana seja subjugada pela presença do Espírito Santo e que o Senhor tenha liberdade para falar conosco apesar de nós, amém? Amém? Nós podemos orar juntos isso? Então feche seus olhos, conecte com o Senhor e nós vamos orar a palavra. Pai, nós queremos começar esse culto, esse culto, Jesus, orando a sua palavra. E a realidade é que a nossa natureza humana, ela tenta constantemente interferir na nossa devoção ao Senhor. A nossa natureza humana, ela tenta roubar nossa atenção, nos tirar da sua presença. Mas nós acabamos de ler que nós não temos um espírito de escravidão. Aleluia! Para viver outra vez atemorizado. Mas nós temos um espírito de adoção que é forte o suficiente para subjugar a nossa natureza humana. E diante da sua palavra, nós queremos declarar: nós não devemos nada à nossa carne. Nós não devemos nada a você, nossa natureza. E nós oramos, Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor mortifique os feitos do nosso corpo, para que nós ouçamos a sua voz, acolhamos a sua palavra e vivamos a partir dela, no santo nome de Jesus. Nós também repreendemos a ação do diabo, porque o Senhor nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, se existe alguma artimanha, armadilha, ataque na mente, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, como igreja, seja cessado agora. E o Senhor é o Senhor deste lugar. E o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E o nosso Deus é o Deus forte, que já venceu todas as batalhas. Assim nós clamamos ao Senhor, fala conosco nessa noite. E que nós saiamos daqui, Jesus, avivados mesmo, cheios da sua presença.
Nós precisamos disso e oramos isso no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, orar a palavra é diferenciado, né? Irmãos, quando nós pegamos um texto e nós oramos esse texto, cara, esse texto gera vida no momento da oração. Então nós estamos falando, o tema é enraizados, né, sobre raízes. E raízes fala de fundamentos, bases que não mudam. Você não vê uma raiz de uma árvore andando por aí em vários lugares. Ela se estreita e vai até o fundo e permanece num só lugar. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos alguns fundamentos inegociáveis para a vida cristã. Porque criar raiz é entender esses princípios que são imutáveis, atemporais e inegociáveis. Amém? E hoje eu quero falar de um princípio que o Senhor falou muito ao meu coração, que é estar enraizado no amor de Deus. E nós vamos entender uma ramificação dessa raiz. E eu oro para que o Senhor fale muito com a gente nessa noite, amém? Então vamos começar com o texto de Romanos 8 mesmo, por gentileza. Romanos 8:35. É um texto muito conhecido e muito rico. Eu vou ler na Ara, tá? Diz assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. E um momento quando eu li esse texto, e esse texto traz uma afirmação que é um princípio para nós fundamentarmos a nossa vida. Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. Nem anjo, nem principado, nem potestade, nem tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus. E aí eu estava lendo esse texto e o Senhor, o Espírito Santo falou ao meu coração. E o tema da mensagem, primeiro, é separados do amor a Deus. Porque a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas quem disse que não existem coisas que podem nos separar do amor a Deus? E a realidade é que existem muitas coisas, irmãos, muitas coisas que estão nos separando, não do amor de Deus, porque Ele permanece nos amando, mas do amor a Deus, a dedicação do nosso coração a Ele. Infelizmente, muitas coisas nos separam. E hoje eu queria falar sobre isso, aplicando o tema da mensagem ao tema do mês, é enraizados no amor a Deus, não apenas no amor de Deus, amém, meus irmãos? E eu estou lendo Jó, né, junto com os irmãos, estou meio atrasado, mas estou chegando. E, gente, como o diabo, ele é picareta, né? Ele é descarado. Ele chega para Deus falar para ele, você observaste meu servo Jó? Temente a Deus, fiel. E aí, o que o diabo fala? Ele é assim porque o Senhor dá tudo de bom para ele, parafraseando. E eu fiquei pensando, gente, Mica, como ele é audacioso. Como o diabo é afrontoso. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Gente, se ele fala assim com Deus, o que ele não prepara de armadilha contra nós, irmãos? E eu quero te falar uma coisa, algo que eu aprendi, que o Senhor está trazendo de volta ao meu coração.
A passividade na vida com Deus é um convite para o pecado. A passividade na vida com Deus é estar vulnerável ou se colocar vulnerável ao diabo. Porque eu fiquei pensando que o diabo não brinca de ser diabo. Ele é maldoso e tem intenções más. E eu fiquei pensando que Deus dá permissão para o diabo interferir ali na vida de Jó. E a Bíblia fala que vários homens vão lá e matam e tal, e matam os servos, e matam os bichos, e roubam. E eu fiquei pensando, cara, o diabo estava usando esses caras. Porque foi a partir da permissão de Deus que eles fizeram aquilo. E a pergunta é, qual que é o fundamento que eu e você tem? Qual é o fundamento que nós temos na nossa vida, de dia a dia, para dizermos que nós não estamos sendo enganados pelo diabo? É decorar o texto e falar que nada pode nos separar do amor de Deus? É uma realidade, mas é uma realidade que muda a nossa vida, irmãos. E se nós não nos dedicarmos a amar a Deus com todas as nossas forças, irmãos, nós ficaremos vulneráveis ao pecado, ao inimigo. E isso não é uma notícia. Isso, na verdade, é uma mensagem para nos avivar para a realidade disponível que está em Deus. Amém? Então, irmãos, esse texto diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas, ei, eu quero que você comece a pensar o que tem te separado do amor a Ele. E ainda, ouso a dizer, o ministério, o título pode separar do amor a Ele. Mas nós vamos desenvolver isso. Isaías 59:1, não precisa abrir, mas diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmão, Deus continua nos amando. Mas o amor de Deus não é abusivo, é um amor que pressupõe liberdade. Então, se eu escolher permanecer distante do Senhor, ainda que Ele me ame, eu vou ficar distante dEle. E é por isso que é importante estar enraizado no amor a Ele. Porque o amor a Ele é a única solução, irmãos, que vai nos fazer permanecer com Ele. Aleluia. E eu queria ler algo no livro que eu estou lendo desse mês. Nós temos uma meta aí de ler, acho que um livro por mês. Não, é pouco, sei lá quantos livros que o Mica deu. Mas eu vou ler um livro por mês. E esse é o livro que eu estava lendo e eu não terminei. Agora eu voltei para ler ele. E eu vou ler uma parte para vocês, irmãos, que cabe exatamente naquilo que eu queria falar. É só um marca-página aparecer aqui. Só falta isso, irmãos. Aqui. Irmãos, escuta isso daqui só. O nome do livro é Viciados em Si Mesmo. Como a esperança do céu nos liberta do egoísmo. Escuta isso daqui, irmãos. Consequentemente, hoje, podemos contornar toda e qualquer necessidade de lamentação. Em muitas igrejas, pregações motivacionais e música animada vêm conduzindo seus membros a cultos de empolgação. A partir disso, uma ideia perigosamente equivocada, embora sutil, tem se infiltrado no cristianismo moderno. Olha a ideia que tem se infiltrado no nosso cristianismo. A capacidade de amar bem e o poder de se alegrar depende de circunstâncias favoráveis, circunstâncias prometidas por Deus para uma vida boa. Ou seja, eu só amo a Deus, eu só vivo bem com Ele, eu só amo ao próximo se tudo estiver bom ao meu favor. E olha o que o autor diz, Larry Crabb. Nesse sentido, o papel do Espírito Santo de formar Cristo em nosso íntimo é minimizado, se não eliminado. Meu Deus, irmãos. Quando eu espero circunstâncias favoráveis para evidenciar um amor a Deus, amor ao próximo, o meu coração entregue a Ele, sabe o que eu estou fazendo? Minimizando, irmãos, o papel do Espírito Santo de formar Cristo em mim por meio da tribulação. Teria o cristianismo, olha essa pergunta, irmãos, moderno, se adaptado ao nosso vício em nós mesmos, ao mesmo tempo que nos induz a crer
que somos pessoas maduras e esclarecidas? E aí eu escrevi, irmão, será que eu creio ser maduro e esclarecido a partir de um cristianismo adaptado às minhas vontades e assim minimizado o papel do Espírito Santo em minha vida? Será que eu tenho adaptado o cristianismo às minhas vontades e sendo enganado por mim mesmo, achando que eu estou vivendo o evangelho verdadeiro? Então, irmãos, nós vamos descobrir durante a mensagem que o amor de Deus precisa alcançar um nível no nosso coração que vai mudar a disposição do nosso coração para fazer as coisas, amém? E aí eu vou ler só mais uma parte do livro que é muito boa, diz assim, nossa cultura optou por um cristianismo descuidado, uma religião que descartou, entre outras disciplinas essenciais. Isso aqui é muito verdade, irmãos. O autor está dizendo que o cristianismo atual descartou algumas disciplinas espirituais e descartou uma que é essencial, que é essa daqui, aquela autoavaliação rigorosa que revela a nossa podridão e nosso impacto sobre os outros. Essa disciplina, quando praticada, nos conduz à alegria do arrependimento, que por suas vezes nos afasta do egocentrismo em nossos relacionamentos e nos leva à humildade centrada nos outros. É comum vivermos concentrados em nosso próprio bem-estar, incuravelmente viciado em nós mesmos. E a última parte do livro aqui. E por acreditar, olha isso, irmãos, nós estamos vivendo incuravelmente viciado na gente mesmo. Tudo que a gente faz, até para Deus, é pensando na gente. E aí olha o que ele termina falando. E por acreditar que Jesus também compartilha dessa nossa prioridade, cremos que estamos vivendo a vida cristã. Esse cristianismo descuidado se transformou em um cristianismo impostor, um evangelho diferente, contra a qual Paulo nos advertiu severamente. Meu Deus, irmãos. E acho que o Mica trouxe algo que é muito verdade, sabe, irmãos? E acho que até o pastor Luiz comentou sobre o outro irmão que pregou aqui, dentro do dia das primícias, dos primeiros dias, né, do ano. Que um culto se torna só um culto. A gente entra no automático e tudo se torna normal. Nós perdemos a expectativa de encontrar o Senhor. E nós podemos, irmãos, estar vivendo num cristianismo adaptado às nossas vontades. Eu não posso dizer que isso não é uma verdade. E como o autor cita, Paulo disse isso, Gálatas 1,6. Admira-me que esteja passando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vindo do céu, né, que vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Irmãos, a plenitude do evangelho não está em dizer nada me separa do amor de Deus enquanto eu vivo inteiramente para mim mesmo. Sem perceber, totalmente distante do amor a Deus, que faz parte intrínseca do amor verdadeiro, do verdadeiro e pleno evangelho de Deus. Então, irmãos, o verdadeiro evangelho não é esse que eu falo, nada me separa do amor de Deus e vivo inteiramente focado em mim mesmo. O verdadeiro evangelho vai fazer com que o amor de Deus me faça me desprender de mim mesmo e crie raízes no amor a Deus. Aleluia. Acreditar, estar enraizados no amor de Deus, se mostra um equívoco quando estamos separados do amor a Deus. Então, irmãos, se nós dizemos estar enraizados no amor de Deus, mas nós vivemos dias, horas, sem nenhum contato com Ele, sem nenhuma manifestação de amor a Ele, nós provavelmente estamos equivocados, irmãos. E o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos chamar à plenitude do seu amor. Amém? Que vai nos levar a ser transformado verdadeiramente. E olha como Jesus, ele linka o amor de Deus com o amor a Ele. Abre aí, João 14, 21. Meu irmão, vocês estão comigo ainda? Glória a Deus, vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, certo? E aí ele fala, e aquele que me ama será o quê? Será amado pelo meu Pai. Ou seja, Jesus está fazendo distinção do amor de Deus com o amor a Cristo, a Ele? Não, está conectado. Então, se eu estou debaixo, enraizado no amor de Deus, é como essas raízes, irmãos. Aqui é o amor de Deus por mim. Vai sair uma ramificação de amor a Deus na minha vida. É uma raiz que se ramifica. O amor de Deus precisa nos conduzir ao amor a Deus. Senão é um amor a mim, falsificado de amor de Deus. Isso é muito forte, meus irmãos, e é forte para mim. Eu precisava dessa palavra, meus irmãos. Aleluia. E amar a Deus, irmãos, é um princípio bíblico. Eu vou citar alguns textos aqui, rápido. Mas Salmo 116, 12 diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Marcos 12, 30, irmãos, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Salmos 42, 1, como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede por Deus, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei eu e me verei perante a face de Deus? Irmão, sabe que o Senhor compartilhou meu coração? O Senhor deseja gerar uma igreja apaixonada, enraizada no amor a Deus, que tem expectativa de o encontrá-lo. E não usa como desculpa o amor de Deus para viver para si, mas é transformado ao ponto que o amor de Deus o livra do egoísmo. Aleluia! Eu estava conversando com os jovens, né, que a gente vai estar junto, e eu falei, cara, o meu sonho é ver jovens incendiados de amor a Deus. Incendiados de amor por Jesus, né, Lipe? É ver jovens que amem ao Senhor, que oram, que fluem nos dons, que vivem intencionalmente para Deus, porque escolheram isso. Irmãos, esse tem que ser o desejo profundo do nosso coração. Uma igreja que ama e é enraizada no amor a Deus. Aleluia. Paulo, irmãos, Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, não por aquilo que eu quero, não pelo bem que Deus pode me dar, mas eu estou constrangido, tendo o desejo de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas Filipenses 1, 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Irmãos, olha o dilema de Paulo, e eu já falei, acho que isso uma vez. Paulo tinha um dilema. Ele fala, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. E eu fico num dilema, porque o meu dilema é o seguinte, eu quero estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meu Deus, irmãos. Qual é essa expectativa, amiga, que Paulo tinha, que eu não tenho, cara? O que Paulo viu, irmãos, que ele considerava estar com Cristo incomparavelmente melhor de tudo que ele tinha de Cristo aqui, é a consciência que a plenitude de Deus é maior do que tudo que nós podemos viver aqui na terra, irmãos. E o dilema dele, como alguém enraizado no amor a Deus, é o seguinte, eu não sei o que eu faço, porque eu quero estar com Cristo, que é melhor, mas por causa de vocês, eu sou constrangido a ficar. Ou seja, o Evangelho me faz viver por vocês. Meu Deus, irmãos, nós precisamos, né, Aurorinha? Estar enraizados no amor a Deus. Amém, irmãos? Deu para entender que amar a Deus é um princípio bíblico?
A gente poderia discorrer muito mais sobre esse texto, mas isso acho que é suficiente para a gente lembrar disso. Qual é o primeiro e grande mandamento, irmãos? Nós lemos: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Irmão, se isso daqui fosse um raio-x e eu fosse colocado na frente, gente do céu, eu estava perdidinho. Porque existe uma trilha muito grande ainda do quanto eu devo amar a Deus. Amém? E agora eu quero falar sobre os benefícios, irmãos. 3 pontos, 3 benefícios de estar enraizado no amor a Deus. Amém? Então, o que estar enraizado no amor a Deus vai gerar em nós? Então, nós já entendemos a introdução que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas nós podemos estar vivendo separados do amor a Deus. E agora nós vamos entender o que vai acontecer se nós estivermos enraizados no amor a Ele. E a primeira coisa, irmãos, é que nós seremos levados à obediência. Aleluia! Glória a Jesus. Talvez se eu falasse que nós recebêssemos bênção, teria mais um volume maior, né? Mas olha que fruto. Você vê como o nosso coração é revelado, né? Se a gente fala que o fruto que é gerado e está enraizado no amor a Deus é obediência, a gente faz, poxa. E a gente vai entender o porquê a gente tem essa resistência à obediência. Nós vamos entender. E teve uma vez, irmãos, me veio aqui uma memória que eu estava para ofertar e o Senhor me fez uma pergunta, que está ligada ao texto, ao que a gente está comentando. Pastor, o Senhor me perguntou assim: meu filho, se você soubesse que ia receber o dobro da oferta que você vai dar, o quanto você daria? Irmãos, eu não vou mentir, né? Irmãos, a realidade é que se nós pudéssemos dar algo para Deus e receber em troca de forma imediata, eu falo sem medo de errar, nossa intensidade seria maior. Mas o que nós recebemos de Deus, às vezes, é um não. O que nós recebemos de Deus é um só abençoe o próximo. E é por isso que nossa intensidade é baixa. Mas isso está prestes a mudar no nome santo de Jesus. Então, João 14,15, abre aí por gentileza. Aleluia. Se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Aleluia. Estar enraizado no amor a Deus vai nos levar, irmãos, a finalmente conseguir guardar os mandamentos dele. Então, muitas vezes que nos falta, não é força para obedecer, é amor dedicado a Deus. E acho que eu escrevi sobre isso. Logo, nos revelamos separados do amor a Deus através da desobediência. Gente, isso aqui é muito forte. A minha desobediência revela que eu estou separado, não o amor dele por mim, mas eu estou separado do meu amor por ele. E isso é muito grave. João 15:9 até o 11, vamos lá. Aleluia. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Olha o que Jesus está falando. Como o Pai me amou, eu vos amei, permanecei no meu amor. E aí ele fala como permanecer no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, aleluia, permanecereis no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Você quer receber uma chave que faz com que a obediência se torne um pouco mais leve? Quando nós obedecemos, nós estamos escolhendo permanecer no amor de Cristo. Aleluia! E o amor de Cristo é o melhor lugar que nós podemos estar. O ambiente da obediência, meus irmãos, é o lugar mais seguro da terra. Seja no meio da guerra, seja num quarto, seja num culto, o ambiente da obediência é o lugar mais seguro que existe, porque nos leva a estar. E aí ele fala no 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa. Meu Deus, irmãos, o que Jesus está falando? Jesus está falando que a obediência nos faz permanecer no amor dele, assim como ele obedece o Pai e permanece no amor do Pai, amém? E aí sabe o que ele diz? Que
ele está falando isso para os discípulos, para que a alegria que estava nele estivesse nos discípulos e que a alegria dos discípulos fosse completa. Ou seja, obediência gera alegria. Só que na teoria, porque na prática é fácil, irmão, às vezes obedecer. Vamos ser sinceros, é um desafio, mas nós vamos entender agora o porquê é um desafio a obediência. Gênesis 1, 26, abre para mim por gentileza, Gênesis 1, 26. Nós vamos voltar ao princípio de todas as coisas. Também disse Deus, aqui o Senhor já tinha criado todas as coisas, amém? E aí no último dia da criação ele fala, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que estejam sobre a terra. E aí dá os alimentos tudo. Então, eu até escrevi aqui, ó. O ambiente da obediência não é pesado, pois antes de Deus colocar o homem no jardim, já tinha providenciado tudo, absolutamente tudo que o homem precisava para viver e obedecê-lo. Por isso os mandamentos não são penosos, pois Deus não nos pede o que não podemos dar. Antes do pecado, era difícil obedecer, irmãos? Era? Irmãos, eles tinham tudo. Deus colocou o homem e a mulher para cultivar e guardar o jardim. Tinha alguma falta, irmãos? Não tinha falta, eles não tinham necessidade de nada, eles eram plenos em Deus e capacitados a obedecer. E nós vamos entender que o pecado veio e o pecado colocou obstáculos à obediência. Porque o pecado nos faz gerar ídolos que nos dão prazeres transitórios, migalhas de prazeres transitórios. E a obediência se torna um desafio, porque a obediência vai nos levar a abrir mão desses ídolos e dessas migalhas de prazeres. Então, por que é um desafio obedecer? Porque a desobediência criou ídolos para mim, que passam a mão na minha cabeça e diz que está tudo bem. E a obediência vai me fazer jogar esses ídolos fora. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí 1 João 5,3 diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Irmãos, esse texto aqui é muito forte, os mandamentos não são pesados. Olha o 4. E por que não são pesados? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Senão aqui, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí o versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Ou seja, a fé em Jesus vence o mundo, pois nos leva de novo ao ambiente da obediência, que carrega suficiência superabundante para a nossa vida. Aleluia! Então a realidade é que o mandamento não é penoso por causa da minha fé em Jesus, porque a minha fé em Jesus me dá a capacitação de obediência que Adão perdeu. Né, Aurora? Ele nos dá, irmão. Então, a fé, a nossa fé, o nosso coração em Cristo, irmãos, vai fazer com que a obediência se torne leve mais uma vez. Porque os mandamentos não são penosos, porque a nossa fé vence o mundo. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Quem crê ser Jesus, o Filho de Deus, volta ao ambiente leve da obediência. E aí todo o peso que havia da desobediência é desfeito em nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Aleluia. E é muito interessante entender, irmãos, que Gênesis 3, o homem e a mulher não tinham necessidade de nada, amém? E a gente sabe que o diabo chegou ali e enganou, e o diabo gerou uma expectativa de necessidade que eles não tinham. E eu escrevi sobre isso, o pecado faz eu olhar para o que eu não preciso com um olhar de necessidade.
A mulher precisava do fruto, irmãos, do conhecimento do bem e do mal? Precisava? Mas ela olhou como necessidade depois de conversar com o diabo, sim ou não? Então entenda, olha isso, irmãos. E assim me faz sentir falta do que eu nunca necessitei, me deixando incompleto pelo engano de dizer que eu preciso do que eu não preciso. Meu Deus, irmãos. O sentimento de estar incompleto vem do engano do pecado de dizer que eu preciso de algo além do que meu coração rendido a Deus. Vou até repetir isso aqui, irmãos, presta atenção. O sentimento de estar incompleto vem do engano do pecado de dizer que eu preciso de algo além do que meu coração rendido a Deus. Sabe por que nós nos sentimos incompletos? Porque nós estamos tão enfadados com o pecado que nós achamos que nós precisamos de algo além do Senhor. E aí a gente deixa de ter vida devocional, porque a gente precisa de um monte de coisa que na verdade a gente não precisa. E aí a gente vive com a obediência como um fardo, porque é muito difícil abrir mão daquilo que a gente não precisa, mas acredita por causa do pecado que precisa. Está dando para entender, irmãos? Adão, antes de pecar, não percebia a falta de roupas. Olha esse detalhe, irmãos. Mas ao pecar, percebeu que faltava algo que na verdade ele nem precisava. Você viu Adão e Eva preocupados com vestimentas antes do pecado? Ou seja, eles precisavam das vestimentas, irmãos? Mas quando pecou, o que aconteceu? Porque estava nu, me escondi. O pecado me faz precisar de algo que na verdade nunca precisei. Então, irmãos, o pecado, ele gera nova cobiça e por isso ele é sempre crescente. Então alguém imerso no pecado vai encontrar desafio na obediência, porque a obediência vai exigir renúncia àquilo que a gente não precisa, mas que por causa do pecado acha que precisa. Amém? Está dando para entender? O problema não está na obediência, mas em abrir mão dos ídolos criados na desobediência. Sendo assim, a obediência não é pesada, mas ela me livra do que eu não preciso. E aqui está o desafio. Por ter vivido anos no pecado, o que eu não preciso se tornou para mim uma necessidade indispensável, quando na verdade é um ídolo vazio. E agora, para obedecer, preciso abrir mão do que nunca precisei, mas sinto falta pelo engano do pecado. Deixa eu te falar uma coisa, quando o Senhor pede que que a gente abra a mão de algo através da obediência, provavelmente é que nós estamos colocando essa coisa num lugar que ela não precisa estar. E nós estamos dando um valor de necessidade, de carência para isso que é maior do que ele tem. Existe plenitude na obediência. E estar enraizados no amor a Deus vai nos levar a renunciar aos ídolos. Está dando para entender, irmãos? É por isso que o evangelho é loucura para os que se perdem. A palavra da cruz, porque não faz sentido. Como consegue viver sem ceder à natureza humana? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Por causa do engano do pecado. Então, irmãos, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, abrir mão dos nossos pecados de estimação. Irmãos, estar enraizado no amor a Deus vai nos levar à obediência. E a obediência vai exigir o nosso coração entregue totalmente ao Senhor. Amém? Aleluia, irmãos. Então esse é o primeiro ponto. E agora a gente vai para o segundo ponto, que estar enraizado no amor a Deus vai nos levar. Então, irmãos, guarda isso no seu coração. E que o Senhor faça eu guardar isso no meu coração. Que diante de um pedido que eu acho difícil, eu sonde o meu coração e eu pense, Senhor, retira o engano que o pecado gerou na minha vida, dizendo que eu preciso disso, sendo que eu não preciso. E me faz entender, Senhor, que tudo que eu preciso é a sua presença. E que te obedecer, na verdade, não é renúncia, é um privilégio. É renunciar a um ídolo vazio para viver diante de um Deus verdadeiro. Isso é obediência, irmãos. Que o Senhor nos leve a isso em nome de Jesus. A segunda característica, o segundo fruto de estar enraizado no amor a Deus. Alguém chuta aí, o que vai fazer com a gente, irmãos? Vai nos levar no amor ao próximo.
Repete comigo. Estar enraizado no amor a Deus vai me conduzir à obediência e vai me levar ao amor ao próximo. Amém, irmãos? E aqui nós vamos, enquanto ouvimos a mensagem, vamos pensando e pensando, calma aí, eu estou enraizado no amor a Deus ou só no amor de Deus que eu penso estar e não estou? Vai pensando nisso, irmãos. E aí, então o segundo ponto, irmãos, é que estar enraizado no amor a Deus nos levará a amor ao próximo. João 13:34, por gentileza. Aleluia. Diz assim, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35. Nisso conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmãos, o alvo do amor de Deus não é só você. Você não é o único alvo do amor de Deus. Jesus disse, esse é o novo mandamento, que vocês amem uns aos outros como quê? Como eu vos amei. Ou seja, que o amor de Deus por você se torne amor de vocês a mim, amando o outro. Irmãos, nós precisamos estar enraizados no amor a Deus, a ponto desse amor me conduzir a amar o meu irmão. E a pensar, Jesus me amou tanto, para que eu compartilhasse a porção específica desse amor com o meu irmão. Amém? Você carrega uma porção específica do amor de Deus que ninguém vai conseguir compartilhar. Porque nós somos únicos. Deus nos criou com uma característica única. Ainda que alguém pregue parecido com outro, ou tenha um estilo de vida parecido, ou um jeito parecido, ainda que um pai se pareça muito com um filho, e um filho se pareça muito com um pai, eles não são iguais. Você carrega uma partícula do amor de Deus, que a pessoa do seu lado precisa. E muitas vezes essa partícula está sufocada, porque você está pensando que você precisa de algo além do amor dele. Aleluia, irmãos. E um outro versículo, Mateus 7:12. Esse versículo é muito bacana. E ele revela um pouco do nosso coração. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os... Irmãos, a gente inverte tudo isso aqui. Parece que a gente risca esse versículo da Bíblia. Eu quero que o pastor chegue e me cumprimente. Um exemplo bobo. Mas eu nunca chego pensando, como será que o pastor está? Deixa eu dar um abraço nele. Eu quero que a pessoa seja minha amiga, mas eu não movo um dedo para ser amigo dela. Eu quero receber algo, mas eu não me movo em prol do outro. Jesus disse, aquilo que a gente deseja que os outros façam para nós, quem faz primeiro, irmão? Somos nós, queridos. Nós devemos fazer primeiro e estar enraizado no amor de Deus. Agora pensa. Se todo mundo se enquadrar nesse versículo, irmão, e aí eu dar para o meu pai, para o Chicão, para o Lipe, aquilo que eu gostaria de receber. Eu vou dar alguma coisa ruim, irmãos? E aí o Lipe, o Chicão, todo também pensando em dar aquilo que ele gostaria de receber. Irmãos, como a gente vai se tratar? Não, me diz aí. Irmãos, nós vamos ser uma comunidade cheia do amor de Deus. E é isso que nós precisamos. O grande desafio é que a gente tem uma expectativa que não é equiparada com o nosso dever. E a gente acha que o outro tem que fazer mais do que a gente tem que fazer. E a gente se sente injustiçado por, na verdade, não ter consciência do que é amar a Deus. E aí eu me isolo, dizendo que meu irmão não me ama, mas eu não o amo também. E agora nós vamos um pouco mais profundo nisso. Lucas 6:32, ainda que o outro não me ame. Lucas 6:32, se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam.
Irmãos, existe uma expectativa do céu que a nossa resposta seja diferente da resposta de um ímpio. Existe uma expectativa no céu que as nossas raízes em Cristo nos leve a viver diferente. Jesus disse isso porque até os pecadores amam aos que o amam. Continua, por favor. Se fizerdes o bem aos que fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Pode continuar. E se emprestai àqueles que esperais receber. Olha isso aqui, irmãos. Qual é a recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Pode continuar. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Gente, isso daqui não fala só de dinheiro. Mas tudo que a gente faz para o outro, pelo fato da gente viver para a gente tem expectativa. Eu faço bem querendo elogio. E se eu não sou elogiado, eu não faço mais. Ou eu faço pior, fofoco por trás. Nossa, você viu que ingrato? Fez e não fez nada. Porque o nosso coração não está enraizado no amor a Deus. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Repete comigo, Deus é benigno até para com os ingratos e maus. E isso através de mim. Olha que beleza. Deus é benigno com os ingratos e maus através de você. E aí o versículo 36. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Amém, irmãos? Irmãos, se a gente amar só quem a gente ama, se a gente for bacana, legal, cumprimentar só quem fala com a gente, João, qual que é o bem disso? Que diferença eu tenho de um pecador? E não é sentido que eu não sou pecador, mas que diferença eu tenho de alguém que não está enraizado em Cristo? Irmão, se nós estamos enraizados e edificados em Cristo, nós estamos enraizados e edificados no amor de Deus, mas no amor a Deus que se manifesta ao próximo também. Então, irmãos, eu oro para que em nome de Jesus, nós cheguemos aqui com o coração em expectativa de abençoar e não receber mais. Porque se todo mundo tiver com o coração em expectativa de dar, todos receberão e não terão falta. Assim como a igreja do princípio em Atos. Amém, irmãos? E agora o último ponto para mim terminar, porque já deu meu horário também. Estar enraizado no amor a Deus me levará à obediência, me levará ao amor ao próximo e me levará à leve perseverança na tribulação. Quando nós amamos a Deus, nós ganhamos força, irmãos, que nós não temos longe do amor a Ele. Então o amor a Deus vai nos levar a perseverar com leveza. Uau, irmãos, isso é muito forte. Nós precisamos amar mais a Deus, porque nós queremos desistir no momento de tribulação, porque nós não o amamos tanto quanto pensamos, amém? Ou misericórdia, né? Filipenses 2:5, pode abrir aí por gentileza. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode passar. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se o quê, irmãos? Tornando-se o quê? Até a morte de cruz. Por que Jesus obedecia ao Pai, vocês lembram? Porque ele amava ao Pai. E para permanecer no amor do Pai, ele obedecia. Ou seja, o amor de Jesus ao Pai o levou a suportar a cruz sem pecar. A ser obediente, né, pela morte, até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia, irmãos. Nós precisamos entender
que amar a Deus é tudo que a gente precisa, irmãos. E que o amor de Deus, na plenitude de entendimento, não vai parar só em mim mesmo. Amém? Vai me levar a amar a Deus, vai me levar à obediência, vai me levar a amar ao próximo e vai trazer leveza na tribulação. Porque nós não mais nos atentamos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um peso de glória acima de toda comparação. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, nós já vamos encerrar. Aleluia. E eu quero terminar lendo um texto e orando em cima desse texto, amém? Irmãos, eu acredito que essa é uma palavra para a gente colocar o nosso coração diante de Deus, pensar mesmo e entender, sabe, que nós somos capacitados a amá-lo por causa de Cristo, amém? Jesus nos capacita a amar a Deus de uma maneira que sem Ele nós nunca conseguiríamos, amém, irmãos? Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé, desembaracemo-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmão, existe uma carreira proposta para nós, amém? E para essa carreira nós precisamos disso, irmãos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Irmãos, nós precisamos olhar para Cristo e entender que a vida dele revela aquilo que nós podemos viver junto ao Pai, amém? Irmãos, nós precisamos orar e fazer o que Hebreus está dizendo, nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira do amor a Deus. Mas não correr com perseverança a carreira do amor a Deus na força do seu braço. Porque senão a gente vai sair daqui com peso e achando que vai conseguir obedecer na força do nosso braço e não vai. Tudo aponta para uma pessoa. A gente vai correr essa carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Por causa de Cristo, nós podemos nos enraizar no amor a Deus. E a partir do amor a Deus, sermos uma geração que vai gerar transformação em todo o mundo. Amém, meus irmãos? Deu para entender, irmãos? Foi bom? Gente, como Deus é bom, né? Então vamos orar junto, irmãos? Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu acredito que o Senhor deseja mudar a nossa vida, meus irmãos. E a minha oração é para que a começar de mim eu consiga, sabe, Lipe, me enraizar no amor a Deus. E eu lembro da frase do Jim Style, o Mika vai lembrar que ele fala que o melhor que você pode oferecer às nações é o seu relacionamento com Deus. O melhor que você pode oferecer para sua esposa, para sua família, para a igreja, é o seu relacionamento com Deus ou a medida do seu amor a Deus, amém? Então eu vou orar, irmãos. E ainda assim, se alguém quiser receber uma oração, pode vir aqui à frente. Os pastores vão estar atentos, tudo. Mas que essa mensagem, irmãos, fale ao nosso coração. E que nós sejamos conduzidos em leveza ao amor a Deus, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Pai, sabe, nessa palavra eu tenho que reconhecer, Jesus, o quanto eu tenho me afastado do amor ao Senhor. E o quanto eu me acomodei num cristianismo adaptado à minha vontade, Jesus. Eu quero hoje te pedir perdão no nome de Jesus. E eu quero te pedir perdão não só como Jonathan, mas como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, como igreja aqui na mesa com Cristo, eu quero te pedir
por ter uma medida de amor ao Senhor muito pequena. Mas obrigado, porque isso não é para nos trazer condenação. Aleluia, essa palavra vem, Jesus, para nos apontar para a realidade disponível. E a realidade é que existe uma vida abundante quando nós te amamos. Existe uma vida abundante quando nós te obedecemos, quando amamos o próximo e quando agradecemos, mesmo em meio à provação. Aleluia. Eu oro para que os ídolos construídos na desobediência, no evangelho adaptado, se quebre em nossas vidas, a começar por mim, Jesus, mas se quebre nas nossas vidas, nos conduza ao Senhor e à suficiência que existe somente em Ti, e que nós sejamos libertos do egoísmo, por sermos encontrados pelo infinito, inesgotável, abundante amor de Deus e amor a Deus, aleluia. Nós te agradecemos, Pai, e oramos declarando que o Senhor não nos deu um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas o Senhor nos deu um espírito de adoção, qual podemos clamar, Abba, Abba, Pai, aleluia. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês. Pode vir, Mica, meu amigo. Glória a Jesus.